Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre um testemunho de vida real, vívido, nos dias de hoje. Esse testemunho que eu venho contar hoje para vocês, compartilhar, foi comigo, aconteceu comigo, e eu cansei de guardar ele para mim. Muitas pessoas que me conheceram no decorrer da minha vida e que foram mais próximas de mim e que eu senti confiança, eu compartilhei esse testemunho. Mas é uma coisa que eu não falava pra todo mundo. São poucas pessoas que eu, no decorrer da minha vida, como eu falei, eu acabei compartilhando isso. Então, eu senti muito forte no meu coração de começar a testemunhar tudo aquilo que Deus, ele faz. E quando ele faz, ele realmente faz. Não é como ser humano, que começa e às vezes, muitas vezes não termina. Então, ele não. Ele, quando ele faz a obra, ele faz. Do começo ao fim. Então, falar que eu fui diagnosticada em 2006 com nefrite. Para quem não sabe o que é nefrite, na verdade 2005, entre 2005 e 2006. Eu fui diagnosticada com nefrite. Nefrite, para quem não sabe, ele é uma doença que para a medicina não tem cura, nem nos dias de hoje, até o momento. É a falência dos rins, na verdade é uma bactéria que se aloja e vai denegrindo o rim. E vai chegar um momento em que o rim ele vai parar e vai para hemodiálise ou morre. É isso que acontece. Então eu fiz acompanhamento por 1 ano e meio, 1 ano e pouco, com o Dr. Silvio Schmidt, na clínica Ultralitre, no centro de Florianópolis. E eu fazia acompanhamento com ele. Em 15 dias eu precisava ficar em casa, fazer a coleta da urina de 24 horas e levava para ele, 15 dias por 1 ano, 1 ano e meio ali. E toda consulta, o Dr. Silvio, ele me dizia que meu rim ia parar. Ele era muito enfático nesse sentido. Ele não tinha meias palavras. É isso ou é aquilo. Sim, assim, não é não. Então eu saía de lá sempre muito frustrada. A minha vida, né, obviamente teve um impacto muito negativo. Eu tive uma mudança brusca no meu comportamento. Muitas pessoas não entendiam o que estava acontecendo comigo. Minha família principalmente, porque eu sempre fui muito doce, sempre fui muito tranquila. Sempre tinha sido uma filha que não causava problema, que não tinha problemas, né? Enfim, e estava meio que encaminhada, vamos dizer assim, né? De acordo com a visão familiar, dentro de uma doutrina religiosa. Então eu tinha um relacionamento de 4 anos e pouco, e dali era casamento. Só que teve toda essa revolução na minha vida. Então eu mudei muito, eu fiquei muito revoltada, eu deixei a dor invadir totalmente o meu ser. E comecei a praticar muitas coisas das quais eu não praticava e nem imaginava que eu poderia ser capaz, né? De beber, enfim, de conhecer festas, de ir muito para as festas da UFSC, que eu amo a UFSC, mas esse lado aí é um pouco obscuro. Mas tudo bem, não tem nada a ver com a UFSC, mas eram as festas promovidas pelos estudantes, né? Que é natural da juventude. Enfim, resumindo, eu sabia que eu ia morrer. Mas eu não tinha ainda aquele entendimento total do que realmente estava acontecendo comigo. Então, durante esse acompanhamento, chegou um dado momento em que eu comecei a urinar sangue. E o Dr. Silvio Schmidt, ele me passou o contato dele, pessoal, e ele me disse, qualquer coisa, tu entre em contato. Então, eu precisei contatá-lo. Fui até o Hospital Caridade, que fica no centro de Florianópolis também. Eu nunca tinha entrado lá. Falando nisso, eu custei a subir um morro, eu e a mãe. Eu nem consegui lecionar aquele dia. Eu já dava aula, né? Numa escola particular, Viver e Aprender, o nome. E foi muito difícil, assim, subir aquele morro com a dor que eu estava sentindo. Embora o rim ser silencioso, mas eu já estava num estágio muito agressivo da doença. Então, dali não tinha muito o que fazer. Então o médico me disse, o Dr. Silvio Schmidt falou, vem pra cá agora. E eu fui. E lá dentro, como eu nunca tinha entrado, eu me perdi dentro do hospital. E eu fui cair bem na ala de hemodiálise. E o
o médico, ele é responsável por essa ala. E quando eu entrei lá dentro, eu levei um susto. A porta é daquelas duas de vai e vem. Eu entrei assim e eu parei. Eu me assustei com o que eu vi. Eu nunca tinha visto uma cadeira de hemodiálise. Nunca tinha visto um processo de hemodiálise. Então aquilo me deixou muito ruim. E eu vi aquelas pessoas sentindo dores. E eu disse, eu não quero isso pra minha vida. E eu dei um passo para trás, a porta foi se fechando. E eu disse, pai, falei assim pro Criador, eu vou morrer. Não faz mais sentido pra mim, eu não vou sentar nessa cadeira. Eu não quero ficar com essa cor. Era uma cor muito amarelada e é muito sofrimento de quem vive isso. Não é fácil, não. E eu falei pro Senhor, eu vou morrer. E eu lembro que eu comentei isso com a mãe quando saímos de lá. Eu disse, mãe, eu vou morrer. Porque eu não vou fazer hemodiálise. Aí a mãe, ai, não fala besteira, guria, não fala besteira. A mãe assim pra mim. Mas eu sabia no meu íntimo que eu não ia fazer hemodiálise. Eu não ia, era uma decisão minha. Mas eu não imaginava o que estava por vir na minha vida. E até hoje, talvez ainda eu não entendia muito bem e não entendo o meu propósito e nem o porquê que eu tô vindo contar tudo isso pra vocês. Mas eu vivi uma cura. A Vanessa, na época, minha amiga de infância, minha amiga até hoje, minha amiga e irmã, a Vanessa de Souza Marques, ela estava conhecendo Jesus. Ela começou a frequentar a Igreja Presbiteriana Renovada de São José, em Barreiros, que quem dirige é o pastor Vanderlei e a pastora Roseli. E eu fui. Na verdade, eu não queria. Eu disse que eu não entraria em igreja de crente. Olha a ignorância da pessoa, né? Olha o que a ignorância faz com cada um de nós. Porque a palavra crente, se a gente buscar, quer dizer crer. Então, eu era crente e não sabia, porque eu sempre tive muita fé. E aí, só para vocês entenderem um pouquinho o contexto, eu cresci no meio religioso. A minha família, ela tem fé, eles congregam aí na igreja católica por muitos anos. Desde que eu sou criança, meus pais são envolvidos dentro da igreja, hoje eles são ministros. Mas na época eles não eram ministros, mas eles eram professores de catequese. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a catequese. Então, minha mãe e o meu pai, eles, na época que eu era criança, eles davam catequese. E eu convivia com isso, era o meu meio. Eu fiz catequese, fiz crisma, fui batizada, obviamente, né? Minha família me batizou quando eu era recém-nascida. Participava de grupo de jovens, minha vida sempre foi envolvida. Participei do grupo de jovens Junques, vários outros também, da Igreja Matriz de Barreiros. E fora as outras também, né? Que eu acabava indo, porque a gente fazia muito retiro também. Então, eu era muito assídua e eu sempre tive muita fé. Eu lembro que na minha infância, o meu pai, geralmente aos finais de semana ou durante a semana, quando ele estava em casa, eu estava de folga, enfim, meu pai é policial, e ele, quando ele estava de folga, às vezes, né, aquela escala de 24 por 48, 40, enfim, não sei muito bem. Mas ele, às vezes, estava em casa, então ele sempre colocava, na época era disco de vinil, e ele colocava do Padre Zezinho, se eu não estou enganada, o Padre Augustinho, não, Zezinho. Que cantava aquela música, né, de um jovem galileu. E essa música eu sei lá todinha, do começo ao fim. E quando chegava a parte da crucificação, da morte de Cristo, eu recuava. Ninguém da minha família via. Ou eu acho que não viam. Mas o Senhor, eu tenho certeza que sim. Eu sentia uma angústia muito grande dentro de mim. E eu sentia a dor de Jesus. E eu perguntava, né? Eu lembro que eu questionava isso comigo mesmo. Até hoje eu sou assim, mas, enfim. Eu era uma criança mais quieta, mais calada, assim. Mas, então, eu falava assim, como que puderam, né? Que conseguiram fazer isso com Jesus? Como que pregaram ele numa cruz? Na verdade, massacraram ele, né? Sugaram ele de todas as formas, porque, enfim, tudo o que fizeram com ele não tem nem explicação. E eu não conseguia entender isso. E eu sempre fui muito sensível às dores humanas, às dores de qualquer tipo de vida. E hoje eu entendo que
né, por conta do meu transtorno, eu sinto 4 vezes mais as coisas. E por incrível que pareça, vocês podem até pensar que ela tá exagerando, tal e tal. Não tô exagerando. Realmente eu senti a dor de Jesus só em ouvir aquela música na parte da crucificação. Eu olhava para minhas mãos e eu falava assim: Senhor, como que fizeram isso contigo? Como que pregaram, né, prego nas tuas mãos? E os pregos da época não são os pregos que nós temos hoje. Não é aquele prego fininho, né? Até porque nem ia mesmo passar aquela madeira, porque realmente era madeira, né? Então, eram pregos, né, enormes e grossos. Então eu ficava imaginando que dor, e eu sentia aquela dor. Eu conseguia sentir, eu chorava. Ali no meu íntimo, sozinha com Deus, eu chorava. Qualquer canto da casa eu ia e chorava, sempre que chegava naquela parte. E a parte é né? Faz aquela música, faz aquela parte assim de impacto mesmo. E aí entra a crucificação. E eu lembro que sempre em quaresma e tal, eu assistia, né? O pai, ele não comia carne naquela Semana Santa, era sempre peixe. E a gente comia também canjica. Então, o pai e a mãe, como eu disse, eles sempre foram muito envolvidos com a igreja, muito, e são até hoje. O meu pai, eu tenho a lembrança de que ele sempre às 5 da manhã ele ia orar. Orar não, né? Posso dizer orar, mas era mais reza, né? Rezava o terço e tal, todos os dias. E eu tenho, até hoje, meu pai é assim, até hoje ele tem um altar de adoração. Ele coloca ali fotos nossas, ele coloca velas, ele coloca os santos, ele coloca a Bíblia, ele lê, ele louva, ele canta. Então, desde que eu sou criança, eu nasci nesse meio religioso. Então, a minha fé sempre esteve ali, porque eu fui criada dessa forma. Então, o meio, né? A gente sabe que, de acordo com as teorias de Vygotsky, Piaget e tudo mais, principalmente de Vygotsky, que a gente se constitui conforme o meio que a gente tá vivendo, tá inserido. Então, obviamente, eu não poderia ser diferente disso. E eu gostava muito, não sei meus irmãos, mas eu sempre gostei de estar envolvida com as coisas da igreja. Até que, por algumas decepções, tanto familiar também, e por eu estar com aquela doença, a minha vida mudou da água pro vinho. Da água pro vinho, que eu digo pra pior mesmo, né? No meu caso foi pra negativa. Terminei meu relacionamento e aí fiz coisas cabulosas mesmo. Não vou mentir, né? Então, ninguém mais estava acreditando. É a Cacá, né? Minha família sempre me chamou de Cacá. Meus amigos sempre de Cá, mas a família era Cacá, né? Nossa, Cacá, como ela mudou. Meu Deus, o que tá acontecendo com a Cacá? Preciso ajudar ela, preciso salvar ela. A minha família não tinha mais o que fazer. Minha mãe estava desesperada. Minha mãe não sabia. Eu estava irreconhecível para minha família. Eu me fechei, me enclausurei de uma forma e eu não queria mais saber de Deus, eu não queria mais saber de nada. Até que a Vanessa, a minha mãe começou a chamar a Vanessa, por favor, fala com a tua amiga, fala com a Camila. Não. A Vanessa me convidou, né, voltando ali, ela me convidou para ir na igreja e eu disse que eu não ia pra igreja de crente. E realmente eu não fui naquele primeiro momento. E aí ela pegou e me convidou, muito sábia, instrumento de Deus, porque, né, quando a gente está sendo guiada pelo Espírito Santo, não somos nós, né? E ela, muito sábia, falou pra mim: Cá, vamos no encontro com Deus. Eu digo: o que é isso? Ela disse: como o retiro da católica, tal, que a gente já participou e tudo mais. E aí eu fiquei com aquilo, né? E ali ela começou a me ganhar. Só que eu sabia que, na verdade eu não sabia, depois eu fui saber que ela passou noites orando por mim, né? Com o joelho no chão, como dizia a pastora Lu, do curso de teologia que eu fiz. Em 2017 ela falava que nada vence um joelho no chão, 0-0. Achava muito engraçado, 0-0 no chão. Isso aí eu guardei pra minha vida até hoje. Então, resumindo, porque eu falo bastante, eu fui curada. Pra honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, eu fui curada. E foi uma experiência incrível, única, surreal. Que eu fui nesse encontro com Deus, ok, e depois eu comecei aos pouquinhos a ir na igreja. E o pastor Márcio Lemos, Lemes, de Curitiba, é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito, muito forte, sou muito agradecida por Deus ter colocado ele no meu caminho e por ele ter sido instrumento de Deus na minha vida. Ele estava chamando o pessoal lá na frente, né,
Ele ia ficar uma semana na nossa igreja, na presbiteriana. E ele é da presbiteriana também, mas é a de Curitiba. Então, a Vanessa me convidou pra ir e eu resolvi ir numa terça-feira. Era julho de 2007, frio. Naquela época, as estações do ano era mais certinho do que é hoje. Hoje, por conta da mudança climática aí, tá um caos, né? A gente nunca sabe se vai passar frio ou calor, né? Em maio, indo pra praia em maio, né? Então, olha que loucura. Mas enfim, naquela época não, as estações estavam certinho. E era muito frio, muito frio. E eu lembro que o pastor, ele me chamou não, né? Ele chamou, pessoas estavam com depressão, pessoas... e ele me chamou 3 vezes. Eu digo eu porque era eu. Ele falou, tem uma pessoa aqui que o Espírito Santo tá me mostrando que tem uma doença que pra medicina não tem cura, que é pra vir aqui. E a Vanessa olhou pra mim e eu, quieta, fingi que não era comigo, fingi que nem escutei. Pela segunda vez chamou, chamou outras pessoas, pela terceira vez ele chamou e na terceira vez o meu corpo inteiro se arrepiou. Eu não tive como negar, era inegável aquilo. Olhei pra Vanessa e disse, sou eu. Dela, e a Vanessa é muito engraçada, que com essa Vanessa, sabe? Até que enfim, né? É claro que é tu, vai lá. E eu fui falando com Deus mentalmente e eu sempre fui muito envergonhada. Então, assim, como eu fui muito silenciada no decorrer da minha vida, da minha infância e tudo mais, eu sempre tive muita vergonha e eu não queria ir lá na frente. E aí eu falei com Deus, mas eu sabia que era eu, então eu fui. Só que eu falei pra Deus assim, que esse pastor não venha com griteiro e nem com microfone. Pois ele veio, o pastor Márcio veio sem microfone, sem griteiro. O pastor Márcio, pra quem não conhece, eu vou dar uma descrição rapidamente dele. Ele é baixinho, tem um cabelinho branco. Naquela época ele já tinha, tá? 2007. Hoje em dia ele ainda tem também. Eu amo muito a vida dele em Cristo, né? Sou muito grata a Jesus pela vida dele e pelo homem de Deus que ele é, com falhas, todos nós temos. Não tô dizendo que ele é santo, mas que ele busca a santidade. Então esse é o diferencial. Ele chegou pra mim e falou, filha, o que tu tem? Daí eu disse, eu tenho nefrite, que pra medicina não tem cura. Ele assim, tu acredita em Jesus Cristo? Eu falei, sim. Tu acredita que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre? Eu falei, sim. Ele, tu não entendeu o que eu disse? Eu falei, entendi. E quem me conhece sabe também que eu sou bem teimosa. E eu disse, bem questionadorinha. Eu gosto de questionar as coisas. Eu falei pra ele, eu entendi, sim. Daí ele assim, não, tu não entendeu, filha. Eu falei, entendi. Ele, tu não entendeu? Eu falei, tá, então me explica. Daí ele assim, Jesus é o mesmo que fez cego enxergar. Ele é o mesmo que fez cadeirante andar. Ele é o mesmo... Aí ele começou a falar de todos os milagres que Jesus fez, que eu conhecia e que muitas pessoas conhecem. E aí minhas escamas dos olhos começaram a cair. E eu disse, eu entendi. Pastor, eu entendi. Daí ele assim, claro, agora tu entendeu, filha. Então fecha os teus olhos, fale com ele como tu tá falando comigo. Eu só fechei os meus olhos e falei, Jesus. Pum, caí. Paguei minha língua porque eu dizia que isso era encenação. E não é, tá? Não é não, eu não encenei nada. E eu caí consciente. O tempo todo eu fiquei com a minha consciência ali. Mas com um diferencial, eu não conseguia me mexer. Tinha algo muito maior sobre mim. Muito maior. Eu não consegui mexer minhas mãos, não consegui mexer meus braços, não consegui abrir meus olhos, não consegui mexer nada. Nada. E eu sentia fogo, calor. Parecia que eu tava em cima de uma fogueira. E aí eu pensava, será que me botaram numa fogueira? Mas eu senti algo muito bom. E fogo, calor. E quando eu levantei dessa experiência, eu me ajoelhei e chorei como criança, como nunca antes. E eu esqueci que eu estava dentro da igreja, porque se eu tivesse, eu jamais teria me entregado daquela forma. Então, assim, Jesus, ele prepara todo momento, né? Ele prepara tudo. Era como se eu tivesse somente eu e ele. E eu chorei. E quando eu me liguei que eu tava na igreja, eu me levantei e olhei, não tinha mais ninguém lá na frente. Eu perdi noção de tempo, de hora, de tudo. Não sei quanto tempo eu fiquei. Eu sei que eu voltei correndo pro banco e eu falei com a Vanessa. Eu olhei pra Vanessa, a Vanessa tava chorando. Ela assim, foi a coisa mais linda que eu já presenciei na minha vida. Eu disse, eu chorando também, né? Eu já tava até com o olho inchado. De tanto